Meus queridos amigos, bom dia a todos. Entrei 2 minutinhos antes aqui para a gente arrumar áudio, né? Para nossa live de hoje, de sábado, os nossos encontros. Meus amigos queridos, bom dia a todos vocês. O tema de hoje é um tema muito interessante, muito prático, muito importante. Eu vou falar sobre novos paradigmas do dano, da responsabilidade civil, uma temática de suprema importância para todos nós. E aí eu estou entrando agora, 1 minutinho antes, para a gente ajustar o áudio, né? Direitinho. Estou muito animado aí para essa nossa live agora, hoje. Eu vou começar, bem, como é uma live, né? Estamos juntos aí. Peço permissão para estar em sua casa. E sendo uma live, a gente pode, em alguns momentos, sair um pouco da técnica do direito. Eu estava até pensando hoje em fazer uma live. Algumas pessoas me pediram para que eu fale de uma temática fora do direito, né? Para além do direito. Eu vou pensar em fazer isso, vou seguir minha intuição para a gente tentar fazer essa live com vocês. Porque se a vida da gente não estiver organizada, na verdade, assim, a nossa vida profissional é um aspecto da nossa vida como um todo. Se você não estiver equilibrado, né? Se você não estiver, ainda mais nesse momento difícil pelo qual passamos, tudo mais se desequilibra. Então não adianta você imaginar o seguinte, ó, eu vou pegar um edital de concurso, vou esgotar todo, vou fazer, vou acontecer, se no momento da prova você está em desequilíbrio. Não adianta nada. Não adianta. E a vida não é fácil. Ela não é fácil. É uma guerra que existe todo dia dentro da cabeça da gente e fora. Então, eu vou seguir minha intuição. Obviamente que eu não vou trazer nenhuma verdade absoluta. Eu não tenho legitimidade para isso. Eu não tenho sabedoria para isso. O máximo que eu posso fazer é compartilhar um pouco da minha experiência, né? De vida, do que eu passei. Todos nós passamos por dificuldade, todos nós. E não imagine você que a maior dificuldade que você vai enfrentar na vida é aquela que você está projetando mentalmente. Porque pare para pensar, a grande maioria dos monstros mentais que nos atormentam, eles muitas vezes não existem ou não acontecem. O problema que realmente quebra a gente no meio, a gente não espera ele. A gente não espera. Ah, porque eu estou sofrendo muito porque vou ter uma sustentação ou porque tenho uma prova para fazer, eu tenho de fazer. Mas veja, o problema que realmente lhe passa a rasteira, ele não avisa antes. E a vida é assim. A vida é marcada por dualidades. Saúde e doença, alegria e tristeza. É assim. Prazer e dor. Pode parar para pensar e observar isso. Toda a vida nossa é assim. Em algum momento, a gente para e pensa, meu Deus, será que tem como a gente quebrar isso? Essa roda, porque é uma escravidão isso. Eu me lembro que quando eu me preparava para concurso, eu estudava para concurso público, gente, acordar de manhã era horrível. Porque quando eu acordava de manhã, eu me lembrava que o meu dia era exatamente igual a todos os outros. E eu estava formado, mas eu não tinha ainda uma renda minha. Eu não tinha, ou seja, era uma sensação horrível. Então a gente tem de botar na cabeça, né, que esses são ciclos que ocorrem na vida da gente. O problema é que quando estamos numa fase de alegria, a euforia nos toma e nós nem percebemos isso. Você conquistou aquilo que você quer almejar. Você está numa euforia incrível, você nem percebe. Quando você termina de desfrutar daquela alegria e surge um problema ou outro, a tristeza que se abate na vida da gente parece que não tem fim. É até motivo de samba, né? Tristeza não tem fim. Mas pare para observar com sabedoria e veja a sua vida como um todo. A nossa vida é cíclica. Momentos se alternam. Alegria, tristeza, tristeza, alegria, alegria. O grande problema, na minha visão, é que existem pessoas que nascem, crescem, trabalham, formam família e morrem igual como sempre foram. Esse é o problema.
Nós não podemos ser sempre iguais, temos de evoluir. Veja só, será que você não conhece alguém do seu meio que toda a rotina dele é sempre a mesma? A rotina é assim, ó, é trabalhar até sexta, sexta-feira uma rotina tal, sábado e domingo a rotina tal, para segunda começar tudo de novo. É uma roda. Pablito, a rotina é ruim? Não, a rotina não é ruim. O problema é que nós precisamos enxergar além da rotina. Se você tiver curiosidade, pegue a letra da música de Raul Seixas. Raul tem algumas letras em que ele... Raul Seixas ele era um visionário. Veja, ele solta algumas verdades nas músicas dele. Já percebeu isso? Então pare para pensar o seguinte. Primeiro, não é ruim ter rotina. Eu tenho rotina. Eu sou muito metódico. Mas é muito importante que você entenda que a sua rotina não pode escravizar você. Ou seja, você hoje é um ser humano melhor do que você era há um ano ou há 2 anos. A pandemia vai lhe tornar um ser humano melhor? Essa é a pergunta. Eu sempre dou exemplo com o concurso público. A pessoa passa por todo aquele sofrimento do concurso, né? Eu sou concursando, estou sofrendo. Quando assume o cargo de promotor, de juiz, de delegado, de oficial, seja ele qual for, a pessoa, muitas delas, se torna prepotente, arrogante, vaidosa. Não são todas, viu? Quero frisar. E a pessoa esquece o que ela sofreu antes. Aí eu me pergunto o seguinte, peraí, passou no concurso, ok, almejou o cargo, conseguiu, ok, mas pera lá, e a alma desse ser humano? Ele se tornou o quê? O que é que ele se tornou? Quer dizer, essa é uma questão que me atormenta, porque eu não quero ser igual. Eu quero de alguma maneira estar melhor. E em nossa área jurídica, veja só, o pior que pode acontecer com você é você perder o maior dos valores de todos, na minha visão, que é a humildade. A vaidade é o câncer da área jurídica. Aliás, de todas as áreas, de todas elas. Tá? Certamente você viu o filme O Advogado do Diabo. Você deve ter visto aquele filme. Você viu aquele filme. Então você vai lembrar da última cena do filme. Me permita dizer esse spoiler. Quem não quiser pode até sair da live agora e voltar daqui a 1 minuto. Me permita dizer esse spoiler para vocês. No último ponto do filme, Al Pacino é um monstro. Tá? Você precisa entender quem é Al Pacino. Como é que eu entendo, Pablito? Assistindo Poderoso Chefão. Você vai entender quem é Al Pacino assistindo Poderoso Chefão, meu amigo. É lá que você vai entender quem é Al Pacino. Quando você assiste Poderoso Chefão, você vê um personagem que se transforma completamente no filme. Ele era enquadrado, era certinho, ele se transforma no... Então, na última cena do filme Advogado do Diabo, filmaço, filme fantástico, você torce o filme inteiro para que o protagonista ganhe, para que tenha um final feliz, né? É Keanu Reeves, não é isso? Ok. Ele consegue vencer o mal, ele consegue vencer o diabo, né? O mal no filme, a gente fica feliz com isso. Na última cena, quando ele, o protagonista Keanu Reeves, que era um advogado, está saindo, acho que de um tribunal, ele conseguiu vencer uma tentação, ele venceu o mal, pô, já estava no filme, pô, terminou feliz o filme, massa. Aproxima-se dele um cara que se apresenta como um jornalista, dizendo, doutor, por favor, volte a falar naquele assunto, naquele tema. Ele falou, não, eu não quero falar mais nesse assunto, é um assunto, eu já venci isso. Em outras palavras, é uma tentação que eu venci, eu não quero falar nisso. Aí o jornalista, que é o demônio, na cena, não era um jornalista, era o demônio. Ele diz, mas fale um pouquinho, apareça na capa da revista da gente, é uma matériazinha, o senhor vai aparecer na capa, naquele último instante ali, o protagonista, ele fraqueja, ele olha para o jornalista, que é o demônio, e diz assim, tá bom, só uma entrevistazinha. Aí nessa hora o filme acaba, o rosto do jornalista desaparece, aparece a face do demônio, que é Al Pacino, e ele diz,
De todos os defeitos do ser humano, a vaidade é o pecado de que eu mais gosto. Existe um livro de Matias Aires, Reflexões sobre a Vaidade Humana. Eu tenho esse livro aqui. Esse livro, na versão que eu tenho, na parte inicial dele, ele fotocopia o processo na Santa Inquisição para que o livro fosse publicado. O livro é antigo, ó. O livro tem séculos. Claro que a edição que eu tenho é edição moderna. Neste livro, anote, Reflexão sobre a Vaidade Humana, Matias Aires diz que de todas as formas de vaidade, a pior é a intelectual. Porque a vaidade intelectual faz com que a pessoa se torne superior a todas as demais. E esse é o maior câncer da área jurídica e das áreas em geral. A pessoa que se torna cega pela vaidade, que não tem humildade. Porque os maiores foram, o maior de todos os filósofos, não importa a crença que você tenha. E não me pergunte, Pablito, qual a sua religião? A pessoa nunca vai acertar a minha religião, não vai acertar nunca. Não importa. Não importa se eu tenho religião, importa você fazer o bem. É mais importante do que dizer. Mas o maior de todos os filósofos, Jesus Cristo, ele além de tudo foi um grande filósofo. Ele disse assim, negativo, aquele que quer ser o primeiro tem de ser o último. Aquele que quer ser o primeiro tem de ser o último. Essa semana eu me lembrava disso numa palestra que eu dei para o SERES. Isso mexeu comigo, sabe? Porque na faculdade de Direito, na Universidade Federal, veja só, como eu contei na live com o Fred, eu passei no vestibular na faculdade e o vestibular foi difícil, sabe? Não foi fácil o vestibular. E quando eu passei na prova, simplesmente passei na prova e eu senti um vazio tão grande depois de ter conseguido passar na prova para o vestibular de Direito. Tão grande. Você fala, Pablito, como assim? Veja só, muitas vezes, depois que você alcança um resultado almejado, tá? Isso tem a ver com o que eu falei antes sobre dualidade na vida. A vida é dual, né? Prazer e dor, saúde e doença, é sempre assim. Você tem que quebrar essa roda. Então, muitas vezes, quando você consegue alguma coisa, exemplo, você está com fome, você nunca comeu uma manga, aí você come a manga. Que sabor maravilhoso, é um deleite aquilo, maravilha. Aí você come a segunda manga, deliciosa. Terceira, quarta, na quinta manga, você já não quer mais. É assim na vida da gente. Você queria tanto aquele aparelho celular, quando você recebeu o celular pelo correio, ninguém podia tocar naquele celular, não podia tocar. Hoje você nem liga muito. Por quê? Porque use sua razão. Não estou falando, não é religião isso, não é razão. Todo prazer material é efêmero. Use razão, perceba. Então, quando eu conquistei o vestibular, e eu não sou hipócrita, a conquista é importantíssima, eu estou aqui hoje porque passei no vestibular. Mas quando eu conquistei, cheguei na universidade, eu senti um vazio tão grande depois. Por quê? Eu disse, e agora? Aí eu me lembro, veja, eu tive uma conjuntivite alérgica em um olho. Não sei o que aconteceu com o meu olho. Meu olho começou a inchar, ficar vermelho. Eu achei até que esse problema foi psicossomático. Eu tive não é depressão, não chegou a ser depressão. Mas eu entrei na faculdade e falei, e agora? Eu me lembro, eu com o olho todo inchado. Na época minha mãe ainda frequenta a igreja messiânica, que é uma igreja que tem a sede no Japão, tá? Minha mãe. Eu fui na igreja. Eu não podia com o olho assim, não era a conjuntivite, não era viral, era alérgica, sei lá o que era, tá? Não pegava, não passava para ninguém. Minha mãe disse, meu filho, vá para a igreja. Eu tinha uns 18 anos. Ela me entregou um óculos escuro, horrível. Esse óculos minha mãe achou no chão de um supermercado, tá? Minha mãe pegou o óculos, tá? E não tendo noção de que a res de perdita, a coisa perdida tinha de ser devolvida, levou o óculos para casa. Só que o óculos era tão feio que o cidadão deve ter abandonado, era res nullius, sabe o que é? Coisa abandonada. Eu peguei o óculos, botei e fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu nunca vou esquecer isso, uma senhora de cabelos muito brancos, nunca me viu. Eu sentei na frente dela.
Ela chegou para mim e fez assim: meu filho, não se abata, não fique entristecido, tenha fé. Começou a falar para mim. Aquilo ali você vai dizer assim: Pablito, é coincidência, Pablito, isso é mentira. Não é mentira. É como aconteceu. Então, veja, às vezes a mesma vida que nos quebra com notícias difíceis, a mesma vida nos dá belas surpresas. Quando eu ingressei na faculdade, eu fiquei meio sem chão porque eu não sabia exatamente o que eu queria. Porque é assim, quando você conquista muito o que você quer, poxa, que massa, que maravilha. Só que a vida é um caminhar para frente. É isso que tem que entender. Pablito, você está querendo dizer que eu almejo um cargo público. O cargo é o meu sonho. É errado, Pablito, ele ser o meu sonho? Não é errado, não, é ótimo. Só que é preciso que você entenda que o sonho que é o seu cargo público ou o seu escritório de advocacia, preste atenção, ele é um caminho para você alcançar algo maior. Na universidade, eu lembrei disso essa semana, eu comentei isso. Eu ingressei na faculdade com 17 anos. E a Universidade Federal, tá? Ela é muito eclética, pessoas de várias idades. E eu me lembro que na faculdade havia uma senhora que sentava no fundo da sala, que tinha os cabelos dourados. Eu contei isso essa semana. Me lembrei essa semana. Meus colegas não cumprimentavam sempre ela. Porque é assim, ó, eram panelinhas. Como eu era do grupinho dos 17, 18 anos, essa senhora devia ter uns 40 anos, sei lá. Eu sempre que entrava na faculdade, cumprimentava essa senhora. Bom dia, minha amiga. Sempre. Bom dia, minha amiga. Eu tenho vários defeitos, mas eu sempre me esforcei para cumprimentar as pessoas, para agradecer as pessoas. Tem outros defeitos, né? Tem outros defeitos. Às vezes eu sou meio egocêntrico, boto uma coisa na cabeça, minha esposa quer fazer uma coisa, vamos embora sair, não quero ficar em casa. Eu tenho vários outros defeitos. Agora eu sempre cumprimentei, bom dia, minha amiga. Eu me lembrei essa semana disso. Memoriza esse episódio. Eu volto a ele depois, tá? Uma senhora de cabelos louros. Porque, às vezes, você como advogado, você começa a fazer justiça com a palavra que você profere para o seu cliente. A mesma coisa o juiz. Você imagina que eu já passei na minha vida atendendo a mães de pessoas presas? Você imagina o que é isso? Se coloque em meu lugar. O filho dela está preso legitimamente, auto de prisão em flagrante, crime grave, ok. Eu homologuei a prisão. A mãe vem falar comigo, eu tenho que atender a mãe. O que você, juiz, vai dizer a essa mãe? Que é advogado criminalista, está entendendo o que eu estou dizendo. E eu atendia com todo afeto essas senhoras. Eu tentava elas entenderem a minha situação ali. A minha situação. Quer dizer, é uma palavra que você dá, mesmo, eu não posso dizer mentira para ela, eu vou soltar seu filho porque a senhora está chorando, não posso fazer isso. Mas é a forma como você fala para as pessoas, isso dialoga, volto ao começo da minha fala, tá? Com a humildade que temos de nos esforçar em ter. Pablito, você é o homem mais humilde do mundo? Não. Eu sou um ser humano como qualquer outro. A diferença é assim, ó, eu comentei com um amigo meu outro dia. Veja só, existem aquelas pessoas que estão na vida sem perceber que existe uma guerra entre bons valores e maus valores. Então nem aí, nascem, vivem, morrem iguais. Existem outras pessoas que estão na vida percebendo que existe uma guerra entre o bem, eu vou ser maniqueísta agora, para ficar fácil, entre o bem e o mal, entre bons valores e maus valores, e essas pessoas querem lutar, entrar na guerra, é o kshatriya, eu vou lutar, tá? Então eu vou lutar para ser um juiz, um advogado, um estudante, um promotor, um delegado humilde com todas as pessoas. Eu vou lutar contra o meu ego. E aquela terceira classe agora de pessoas que já venceram essa guerra e que já chegaram num nível de evolução. Eu quero chegar lá, eu estou lutando. Então convido a todos, meu convite hoje é a guerra. Pablito, quem pega a live a partir de agora não vai entender nada. Eu convido vocês para uma guerra. Mas como assim, professor? O mundo precisa de paz. Mas para haver paz no mundo,
É preciso que você vença uma guerra interna dentro de você contra você mesmo. Porque as pessoas imaginam, vou fazer o concurso. Não, não é seu concorrente, é você. Uma guerra contra você, contra aquilo que tem dentro de cada um de nós. Todos nós temos um lado sombra de egoísmo, de vaidade. Vamos lutar contra ele. Bem-vindos à guerra. Meus amigos, isso aqui não estava no script, estava nada no script isso aqui agora, certo? Saiu do coração isso aqui, não estava na programação nossa. Por conta disso, eu vou mudar o caminho da minha live a partir de agora, certo? A minha live hoje, o tema seria novos paradigmas da responsabilidade civil. Eu não vou ter tempo de falar em todos os novos paradigmas, porque eu deixei meu coração falar um pouco agora. Live é para isso, tá? Então faz de conta que vamos começar agora a parte jurídica da live. Mas nunca esqueça daquela história que eu contei daquela senhora que eu cumprimentava na faculdade de cabelos dourados. Essa semana eu lembrei dela. Como é que deve estar ela, doutores? Mas vamos lá, vamos começar a parte jurídica agora da nossa live. Eu não vou ter condição de falar sobre novos paradigmas da responsabilidade agora. Eu vou fazer um recorte menor por conta do meu tempo, né? Obviamente. Então o recorte menor que eu trago para vocês é o seguinte. Ao lado das formas tradicionais de dano que todos vocês conhecem, o dano moral e o dano material, o direito civil hoje, ele lida com outras perspectivas de dano, tá? Existem outros tipos de dano que estão cada vez mais chegando no judiciário. Isso é muito importante para vocês, para você advogado, para você concursando. E eu faço um destaque aqui de duas modalidades de dano. Eu destaco o dano social. Já ouviu falar nele? E destaco o dano existencial. Esses dois tipos de dano. Pablito, o que é dano social? Eu só conheço, professor, o dano moral, conheço o dano material, conheço o dano estético. Mas o que é dano social, professor? O que é isso, Pablito? Veja só. Quem quiser estudar sobre ele, eu recomendo um texto do meu irmão Flávio Tartucci. Ele publicou um texto excelente sobre esse tema dano social. E você encontra também referência na obra do grande professor Antônio Junqueira de Azevedo. Tá? O dano chamado, sendo bem objetivo, neurose de clareza, o chamado dano social é aquele dano que rebaixa a qualidade de vida da sociedade. O dano social é um tipo de dano que ataca determinados valores da sociedade, rebaixando a sua qualidade de vida. Então veja, o dano social não é propriamente um dano coletivo, tá? Não é um dano vinculado a grupos, não é isso. O dano social é um dano que atinge a sociedade, rebaixando a sua qualidade de vida. E muitas vezes essa expressão ela é trazida pelo juiz para aumentar o valor de uma indenização, tá? Eu vou lhes dar um exemplo. Pablito, me dê um exemplo de um dano que poderia ser enquadrado, ou seja, poderia também ser lido como um dano social. Veja só. Exemplo atualíssimo. Bala perdida. João foi vítima de uma bala perdida. 14 anos. A família ingressa com a demanda indenizatória. Perceba. Além do dano individual que João sofreu e que conduziu ao seu óbito, além do dano reflexo que a família dele sofreu, a situação antijurídica de uma bala perdida também pode ser lida como um dano social. Porque quando ocorre uma situação de bala perdida, em que João é atingido, poderia ser você ou poderia ser eu. Isso rebaixa a qualidade de vida da sociedade. Então, em minha visão acadêmica, eu, juiz, devo levar em conta, ao fixar a indenização, esse aspecto. Pablito, não seria o caso, então, de fazer como nos Estados Unidos, em que a justiça norte-americana, ao fixar a indenização, fixa os compensatory damages e os punitive damages, ou seja, não seria interessante aqui no Brasil o juiz, numa sentença, fixar uma compensação para a vítima e um valor punitivo pedagógico maior, e esse valor maior, a exemplo
do valor fixado em razão do dano social, não seria interessante direcionar para um fundo? Não seria, Pablo? Seria. Só que não temos no Brasil uma lei regulando o direcionamento de indenizações com caráter punitivo no âmbito da tutela individual para fundos. Não temos. Então, geralmente, quando você fala assim, olha, o juiz aumentou a indenização levando em conta o aspecto pedagógico dela, que não se aplica só quando o dano é social, não, viu? Se aplica quando, por exemplo, o dano moral é grave. Quando um dano moral é grave, ou quando deriva de uma conduta reiterada, geralmente o juiz, ao fixar a indenização pelo dano moral, fixa levando em conta o aspecto compensatório e o aspecto pedagógico. Só que o valor da indenização vai todo para a vítima no Brasil. Não é assim? É assim na tutela individual. Na tutela individual você não tem um direcionamento para um fundo. Não temos lei no Brasil, mas é uma tese interessante, viu, gente? Eu não posso falar nisso aqui, não. Não posso, não. Eu posso marcar uma live para falar sobre isso. Eu, inclusive, dia desse, eu li um texto de dois professores, um de Harvard e um de Stanford, sobre isso, sobre indenização com caráter pedagógico. Mas voltando ao tema, dano social. O dano social, repito, é um tipo de dano que rebaixa a qualidade de vida de uma sociedade. Geralmente, ataca o aspecto da segurança social. Então você que é advogado, o seu cliente foi vítima de uma bala perdida. Você ingressa em juízo pleiteando a indenização. E você levanta um tópico na peça chamando a atenção do juiz de que aquele dano também pode ser lido na perspectiva de um dano social. Isso é muito interessante. É muito interessante. É um convite a um raciocínio que muitos de vocês poderiam não conhecer. Agora, um outro recorte que eu faço. O chamado dano existencial. Esse é bem interessante. O chamado dano existencial. Tá? Como eu deixei meu coração fluir, eu reduzi um pouco o conteúdo da live, mas não se engane não, viu? A primeira parte da live foi a mais importante. É uma pena para quem perdeu. Depois assista. Mas enfim, Pablito, o que é dano existencial? O dano existencial é uma expressão que está chegando também no judiciário com muita força. O dano existencial, muitas vezes, preste atenção no que eu vou dizer agora a vocês, muitas vezes, numa situação concreta, aquilo que você está dizendo que é um dano moral, na verdade é um dano existencial, academicamente falando. Na prática não tem muita diferença. Na prática o juiz costuma chamar de dano moral o que muitas vezes a doutrina mais abalizada chama de dano existencial. Como o meu dever como professor é lhes ensinar a diferença, tá? Eu vou neste momento tentar, em breves linhas, com a minha neurose de clareza, distinguir o dano moral do dano existencial. O dano moral, é óbvio que eu não vou trazer um conceito pacífico, porque é um tema que se discute a vida inteira. Em minha visão acadêmica, dano moral é lesão a direito da personalidade. É minha visão. Minha opinião é essa. O dano moral é uma lesão a um direito da personalidade. Pablito, em relação ao dano moral, eu sempre tive uma dúvida, professor. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Pergunta fácil, né? Você advoga, sabe disso. Você advoga para uma empresa, para uma sociedade empresária, ela teve um título indevidamente protestado, você alega que a pessoa jurídica sofreu um dano à sua imagem. Normal? Claro que pode, professor. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Eu nunca vou esquecer a situação que eu passei. Foi engraçado. Eu fui fazer a prova oral para ingresso no mestrado da PUC de São Paulo. Eu já contei a vocês isso. E na banca estava o professor Arruda Alvim. Gente, quem é Arruda Alvim? Arruda Alvim é um dos maiores juristas da América. Arruda Alvim é um monstro. Arruda Alvim é um homem que conhece o direito horizontal e verticalmente. Arruda Alvim fala várias línguas. O professor José Manuel de Arruda Alvim Neto lê em alemão gótico. Eu vou repetir. Ele lê em alemão gótico. Na época eu não conhecia o professor muito. Depois eu me tornei amigo dele. Ele fez assim para mim: Pablo,
eu só tenho uma pergunta para lhe fazer. Eu estava por dentro desesperado. Pablito, você, professor de civil, autor, estava nervoso, lógico. Eu sou um ser humano igualzinho a vocês. Estava me submetendo a uma prova. Na minha frente estava Arruda Alvim, um monstro. Ele olha para mim, eu pequenininho. Ele só tem uma pergunta: pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Quando eu vi aquela pergunta, eu senti uma alegria dentro de mim tão grande, tão fantástica, porque era a pergunta mais fácil que eu ouvi na vida nos últimos anos. Meu Deus! Eu havia escrito sobre aquilo, dado aula sobre aquilo. Tem súmula do STJ, pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Sabe aquela coisa do gol tá aberto com a bola? Para você botar para dentro? Na hora que eu respirei para falar, gente, doutores, vocês vão lembrar, eu contei já isso a vocês aqui, ele fez assim: Pablo, porque a voz dele é bem mansinha, essa tese não me agrada muito. Gente, na hora que eu ouvi isso, imagine uma aeronave preparada para partir, eu freando, aí eu parei, falei, na hora que você estiver apertado, você está na audiência, você não sabe o que falar, faça assim, ó. Parei, mexi o olho assim na hora. É desespero, mas é uma técnica para você pensar um pouco. Realmente, professor, é um tema bem polêmico. Aí eu tentei buscar no cerebelo. Eu tentei buscar em meu cérebro os argumentos dos autores que eram contra o dano moral à pessoa jurídica. Fui tentar buscar em Wilson Melo da Silva, grandes autores. Aí veja, o professor me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse: Pablo, eu sei que é pacífico, pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Alguns autores preferem dizer dano extra patrimonial, viu, gente? Ok. Mas o STJ fala dano moral. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Súmula 227. Artigo 52 do Código Civil. Aplica-se à pessoa jurídica no que couber o sistema do direito da personalidade. Então, certos direitos da personalidade a pessoa jurídica tem, como imagem, honra objetiva. Então, se sofre uma lesão, é dano moral, ok. Mas o professor disse assim para mim: Pablo, pare para pensar. Uma pessoa jurídica que tem um título protestado, dano moral, não é? É, ok. Só que no fundo esse dano é econômico. A repercussão para a pessoa jurídica é econômica, não é moral. É verdade, gente, o que ele falou. Por isso que, inclusive, um dos enunciados de jornada, acho que, salvo engano, 286, diz que o sistema dos direitos da personalidade não se aplicaria à pessoa jurídica. Só que a lei manda aplicar, 52 do Código Civil. Então veja só, tá? Pessoa jurídica pode sofrer dano moral, é pacífico na jurisprudência. Dano moral, em nossa visão, lesão a direito da personalidade. Pablito, e o que seria o dano existencial? Atenção quem chegou agora. O que seria o dano existencial, professor? Esse exemplo eu sempre explico citando um texto de dois autores, chamado Carlos Gonzalez e Sônia Mamani. Eles fazem menção a um ensaio, a um texto da professora Patrícia Zivis, Z-I-V-I-Z, de 94, narrando um episódio ocorrido na Itália, na corte italiana, para você entender o que é dano existencial. Olha que interessante. Fato ocorrido em 1974, na corte de cassação italiana. Olha só. Uma mulher, uma senhora, ela foi fazer um exame ginecológico. Exame que as mulheres fazem, como nós homens temos de fazer exame urológico. Avisando a todos. Todos temos de fazer exame urológico. Ah, professor, tem de fazer. Mas o que eu mais ouço é assim, ó. Ah, mas eu vou esperar o momento em que a medicina evolua para não ter exame de toque no homem. Esqueça, você vai fazer seu exame urológico, tá? Pablito, como é o exame é legal? Legal não é legal. Eu não vou dizer que é legal, mas é rápido e é necessário, tá? Ah, mas não, esqueça isso. Vamos botar um fim, aquela ideia assim.
Ah, porque eu sou macho. O mundo não precisa de machos, precisa de homens. E os homens se cuidam, tá? Então, da mesma forma que a mulher faz o exame ginecológico, você prometeu ao seu professor Pablito, que quer o seu bem, fazer o seu exame urológico na idade certa. É rápido, é necessário e pronto, acabou. Fechei o parêntese. Novembro Azul. Essa senhora foi fazer um exame ginecológico. Ouça, um exame em 74. Foi fazer um exame chamado cistoscopia. Eu não sei o que aconteceu. O médico cometeu um erro. E o útero da mulher, o útero dela, foi extirpado. Ela simplesmente perdeu o útero. As minhas amigas agora mulheres, que nunca vai acontecer isso com vocês. Você vai fazer um exame ginecológico, o médico comete um erro, seu útero é destruído. Certamente, essa senhora ingressou com a demanda de dano material. Isso não vai acontecer com ninguém não, viu gente? Pelo amor de Deus. Ela ingressou com a demanda de dano material contra o médico, porque ela teve gastos. Ela deve ter pleiteado reparação pelo dano moral. Ela deve ter pleiteado reparação por dano estético. No Brasil, tudo isso é acumulável, tá? Você pode acumular todos esses pedidos para o juiz. Ok. Mas olhem o que aconteceu chegando no dano existencial. Olha só. O marido dela ingressou em juízo em nome dele próprio, alegando que depois do erro que o médico cometeu e que tirou o útero dessa senhora, ele, marido, não estava conseguindo manter relações sexuais com ela de forma normal. Ele alegou que depois do erro médico cometido contra a esposa, tá? A relação sexual dele ficou péssima. Muito bem. Ele pediu indenização. O juiz italiano, o juiz da Corte de Cassação, pegaram o processo e assim, olha só, eu não tenho dúvida que esse marido sofreu um dano. Só que o dano moral, quem sofreu foi ela. E ele não está propriamente alegando ter sofrido um dano moral. Ele está alegando que, depois do erro médico cometido contra a esposa dele, a relação sexual dele, a qualidade de vida dele ficou péssima, ele está sofrendo. Os juízes tiveram dificuldade em enquadrar aquele tipo de dano. Surge então a resposta dada pela doutrina. Preste atenção agora. O dano moral, olha que interessante, doutores. Olha que interessante. O dano moral é uma lesão a direito da personalidade. Você sofre uma lesão na sua honra, na sua imagem. Ok. O dano existencial não é isso. O dano existencial é o dano que rebaixa a sua qualidade de vida. Não é a qualidade de vida da sociedade como um todo, porque ali o dano é social. Ali o dano é social. O dano existencial é um dano que rebaixa a sua qualidade de vida. O dano existencial, que muitas vezes ocorre no âmbito da saúde, não é propriamente uma dor psicológica. Eu estou sentindo, meus amigos, uma humilhação grande, porque Fred Didier andou propalando atos difamatórios contra mim. Isso é dano moral que eu estou sentindo. O dano existencial não é isso. O dano existencial, ele rebaixa a minha qualidade de vida. O dano existencial impõe a mim impõe a mim condutas de não fazer. Eu deixo de fazer o que eu quero. A minha qualidade de vida cai. Isso é dano existencial. Isso é dano existencial. Eu vou dar um exemplo. Que eu agradeço a Deus pela minha neurose de clareza. Eu vou dar um exemplo que é emblemático para você ver a diferença entre dano moral e dano existencial. Quer ver um exemplo? Perfeito. Bullying. O adolescente foi levado para o meio do pátio da escola. Ele foi humilhado publicamente pelos colegas. Isso é dano moral. Presta atenção, eu estou no dano moral. Ele foi xingado, ele foi humilhado. Isso é dano moral. Ninguém discute, óbvio que é dano moral. Só que a partir dali, esse jovem que estava sofrendo esses atos de humilhação deixou de frequentar a lanchonete da escola. Ele vive fechado num quarto escuro.
Ele não sai de casa. O que eu estou dizendo agora é dano existencial. Está percebendo a diferença? Está percebendo a diferença ou não? Ele está preso em casa, ele não sai, ele não vai ao shopping. Esse tipo de dano agora é existencial. Veja como isso é valiosíssimo para você que é advogado e para você que faz concurso. Porque você pode, teoricamente, argumentar para o juiz que o seu cliente, ou na questão prática do concurso, que o protagonista da questão, ao sofrer aquelas humilhações, a sua imagem, a sua honra objetiva e subjetiva, além de ter sofrido um dano moral, olha que interessante, a partir dali, teve a sua qualidade de vida destruída. O dano é ali existencial. Ele não sai de casa, ele fica num quarto escuro, ele não fala com ninguém, ele não vai ao shopping. E quando você demonstra para o juiz isso academicamente, a tendência é o aumento do grau da indenização. Porque a doutrina começou a perceber que o dano existencial tem autonomia. É claro que isso tem de ser muito bem fundamentado para que a gente não incremente a indústria do dano moral. Por isso que essa live é uma live valiosa, porque eu estou abrindo caminhos de pesquisa para vocês. Sempre que eu falo no bullying da escola, né? O adolescente e a criança. Você quer ver outro exemplo de dano existencial? Você quer ver outro exemplo? Mas sempre que eu falo no bullying, me permitam, eu volto no tempo. Porque minha mãe, eu falei do meu pai na última live, né? Minha mãe é uma pessoa fantástica. Somos muito parecidos em muitos pontos, em outros não. Minha mãe costuma dizer assim, ela tem orgulho de mim, ela fala, Pablo é igual a mim. Ele herdou os meus... Veja o que a minha mãe fala, viu, gente? É que ela não tem Instagram, ela não vai ouvir isso. Pablo é igual a mim. Herdou, inclusive, alguns medos meus, algumas ansiedades. Falei, manhã, eu quero mudar. Se eu herdei... Lembra que eu falei a vocês da mudança? Nós temos de, a cada dia, tentar melhorar. Até para ajudar os nossos pais. Aí minha mãe costumava dizer assim, não, meu filho, fato verídico. Minha mãe mesmo. Você sempre foi muito medroso, um menino medroso. Tinha medo de festas de criança. Você tinha medo, Pablo. Você não queria... O tempo passou. Quem acompanha meu Instagram vai lembrar, porque eu já postei isso. Eu descobri uma vez na casa de minha mãe por que eu tinha medo de festa de criança. Porque ela dizia assim, seu pai, quando você tinha 1 ano de idade, fez uma economia para fazer uma grande festa para você com bonequinhos. Você chorou a festa inteira. Falando em bullying e dano existencial, veja se eu não tenho razão de ter tido medo de festinha de criança. Eu vou mostrar a vocês aqui a festinha, uma foto minha na festinha com minha mãe aqui, ó. Essa foto aqui, tá? Vejam a graciosidade dos bonequinhos que meu pai contratou, tá? Do lado esquerdo, um coelho, não sei se um coelho radioativo, coitado, e do lado direito, eu não sei o que é aquilo, aquele boneco que tá ali. Eu não tenho a menor ideia. Acho até que vi o boneco que está à direita no exército de Thanos, naquele filme dos Vingadores. Mas vejam o desespero dessa criança. Olha o olhar de medo. Isso chama medo, gente. Medo. Sou eu aí. Minha mãe sorrindo, achando que eu estou feliz com esses lindos bonecos que meu paizinho, com o melhor das boas vontades, que meu pai está logo atrás. Tá vendo meu pai? Com cara de paisagem. Memorize a foto de meu pai aí, que eu vou fazer um comentário aqui agora. Viram meu pai aí? Muito bem. Todo exemplo meu tem um ensinamento atrelado. Vocês sabem disso. Esse é o exemplo do bullying que pode gerar dano existencial. Claro que no caso, não da minha mãe aí, no caso da escola que eu mencionei antes. A cara de paisagem de meu pai vai me permitir lhes dar um outro ensinamento. Se algum de vocês se tornar juiz e for presidir sessão do tribunal do júri, e mesmo em audiência, é uma das maiores técnicas que um juiz tem de aprender. Fazer cara de paisagem. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Advogado de um lado e de outro estão discutindo uma tese. Você não pode, com o seu semblante, demonstrar quem tem razão. No júri, vou dar um exemplo. Várias vezes, eu estou no júri parado. O promotor está acusando, papa, ou então o advogado defendendo. Os jurados eles ficam desesperados, porque eles não sabem quem tem razão. Aí eles olham para o juiz, aconteceu várias vezes comigo. Se eu, juiz, exemplo, o promotor está acusando,
Se eu fizer assim, ó, com meu semblante, eu estou condenando o réu. Eu estou condenando. Da mesma forma, se o advogado estiver falando, e o advogado brilhante, aí eu estou assim, ó. Eu estou absolvendo o cara. Então o jurado olha para mim, minha cara, isso eu aprendi com meu pai. Tem que fazer essa cara aqui. Cara de paisagem. Perfeita. Exata. É um olhar para o nada. Meu pai, neste momento, não raciocina. Eu não tenho a menor ideia até do que aquele... Não sei se ele tomou alguma coisa a mais aí. Mas o fato é que no júri, estão me olhando, eu fico assim, ó. Cara de paisagem. Mas professor, mas... Porque é expressão facial. Fechando parêntese, um outro exemplo de dano existencial, que eu não posso falar nesse. Eu posso tentar fazer uma live sobre ele, tá? Inclusive convidando o cidadão brilhante que criou a tese. Usurpação indevida do tempo livre, desvio produtivo do consumidor. Todos conhecem essa tese de Marcos de Saulles. A pessoa que foi pagar um boleto no banco, não podia pagar pelo canal de internet por qualquer motivo, tinha de ser no banco, levou 5 horas no banco para pagar um boleto. Abuso de direito em tese por parte do banco, tempo excessivo em fila, usurpação indevida do tempo livre, desvio produtivo do consumidor. Isso não é dano moral. Ele não está sofrendo dano moral, é um dano existencial. Olha que interessante. Que rebaixa a sua qualidade de vida. É claro que, na prática, como muitos não conhecem a tese, a teoria do dano existencial, continuam falando que é um dano moral, ok. Mas meu dever academicamente aqui é abrir os horizontes de vocês. E eu encerro, meus amigos, que live especial essa de hoje, viu? Eu não programei o que eu ia falar no início, tá? Eu não falei tudo o que eu pretendia, porque eu deixei meu coração fluir no início da live, mas destaquei danos importantes aqui. E essa semana, dando uma palestra, eu me lembrei de um episódio interessantíssimo que eu vivi. E vou narrar a vocês, quem assistiu vai relembrar. Em 1995, 96, eu estudante da faculdade. E não sei se aconteceu com vocês isso. Quando a gente ingressa na faculdade, os parentes da gente, pai, mãe, tio, primo mais velho, os parentes acham que nós somos advogados já há 40 anos. Você está no 3º semestre. Aí seu pai liga com a dúvida, seu tio liga com o processo. Você está tentando ajudar, mas você é estudante. Eu estava no curso de inglês, aqui em Salvador. Meu pai não pôde me dar logo um celular quando o celular chegou no Brasil, era muito caro. Quando ele pôde me dar, eu me lembro, ele tinha vendido um imóvel na época, tá? Ele estava precisando até de valores para pagar minha formatura. Ele estava poupando nesse período. Ele comprou para mim um celular. Vocês não vão lembrar, vocês são muito novos, tirando os amigos que são mais experientes. Você lembra de um celular da Motorola chamado StarTech? Quem lembra aí? Parecia uma tartaruguinha, tá? E a gente usava, era moda no cinto. Tinha um negócio de plástico. Quando ele vibrava no cinto, trepidava até seu intestino por dentro. Mas tudo bem, acontece. Eu estava na sala do curso de inglês quando o celular toca. É importante que você lembre do começo da minha live agora. Meu pai diz assim para mim: meu filho, eu tô com um problema, você tá onde? Eu falei: no curso de inglês, pai. Filho, eu tô com um problema. Preciso falar para você resolver. Aquilo de os nossos pais transferirem pra gente a responsabilidade. Ele sempre fez isso comigo. Sempre fez. Tá? Mesmo sem querer. Tudo bem. O que foi, meu pai? É uma história que mexe comigo, doutores. É que eu estou sendo preso. Foi a expressão que ele usou. Falei: como assim, pai? Você está sendo preso? Preso? Falei: mas eu tenho razão. E os policiais já entenderam que eu tenho razão. Falei: não entendi nada. Meu pai fez um acordo trabalhista e ficou como depositário fiel de um carro.
Meu pai pagou todo o acordo trabalhista. O último recibo ele entregou ao advogado. O advogado não levou o processo, o último recibo. E simplesmente quando o oficial foi procurar o carro, ele tinha vendido. Meu pai foi preso por conta daquele carro que havia sido vendido por ele depositário, só que ele havia pago o acordo trabalhista. Ele não sabia que o advogado não comunicou em juízo. Simplesmente ele foi preso e ele falou comigo pelo telefone: meu filho, os policiais são gente boa, já entenderam que eu tenho razão. Meu pai foi preso. Eu fui desesperado para a vara trabalhista, totalmente desesperado. Eu, estudante com meus 20 e pouquinhos anos de idade, e no momento em que eu chego lá, doutores, desesperado, era um caso de urgência, um alvará de soltura, na cabeça de meu pai, que era um leigo. Ele acha que o alvará de soltura está no terminal do Banco do Brasil, não é assim. Quando eu coloquei o pé naquela vara trabalhista, nunca vou esquecer, eu falei isso essa semana. Eu olhei para o fundo da secretaria dela, e numa mesa grande, havia uma senhora de cabelos dourados. Você lembra no começo da live que eu costumava cumprimentar todas as pessoas na faculdade, mesmo as que eu não conhecia, e que tinha uma senhora mais velha, de mais idade, que eu sempre falava bom dia, minha amiga? Ela era sei lá o que da secretaria, diretora. Ela olhou para mim, eu fiz assim: bom dia, minha amiga. Ela se aproximou de mim. Veja, eu não queria nenhum favor, era uma urgência. Ela olhou para mim e fez assim: Pablo, tudo bem, meu colega, você precisa de alguma coisa? Eu falei: preciso, minha amiga, está acontecendo isso, isso e isso. Ela: não se preocupe, passarei para o juiz, é um caso de urgência. O alvará de soltura foi emitido em 20 minutos. Até hoje, eu fico pensando, se lá atrás na faculdade, ignorando a maior das virtudes, que é você ser humilde com as pessoas, se em vez de plantar gentileza, o que me fez escolher naquele momento de desespero uma ajuda, claro, uma ajuda devida, mas uma ajuda de boa vontade, eu me pergunto se lá atrás eu fosse uma arrogante e virasse a face para aquela colega minha, o que é que ela poderia fazer comigo naquele momento? Ela poderia, claro, ter a dignidade de me tratar do mesmo jeito, mas é muito mais fácil, por mais que você não acredite em vida após esta vida ou em outro plano, o fato é um só, recorrendo à sua racionalidade. É muito melhor fazer o bem do que viver numa situação de maldade, arrogância e vaidade perante o nosso próximo. Podem ter certeza disso. Porque mais importante do que falar que faz o bem ou que é religioso é agir da forma correta, meus queridos amigos. Eu compartilho essa experiência porque eu poderia ter errado, como já errei na vida, mas graças ao bom Deus, por um bom dia, minha amiga, meu pai recebeu aquele alvará de soltura em 20 minutos. E até hoje eu penso: meu Deus, se eu houvesse plantado indiferença com aquela senhora, o que é que ela não poderia fazer comigo? Meus queridos amigos do coração, um imenso abraço a cada um de vocês. Eu confesso que eu pensei em não fazer a live hoje, deixar para a próxima semana, né, para ficar aqui em casa. Minha esposa é maravilhosa, minhas filhas também, elas compreendem. Papai vai fazer a live de novo. Mas um dia elas vão entender. E ontem, conversando com uma das minhas filhas de 8 anos, eu disse assim: olha, meu amor, se você quiser ser veterinária, não tem problema, mas me dê uma chance de lhe mostrar o que é o direito. Você vai ser o que você quiser, mas você me dá uma chance. Ela: tá bom, papai, eu vou lhe dar uma chance, talvez eu faça direito. Eu prometo a cada um de vocês que eu não vou forçá-la para isso. Mas, doutores, eu estou torcendo tanto para que isso aconteça, que vocês não têm ideia. Aí ela perguntou: mas eu vou ter de fazer live com você? Falei: talvez, mas papai, você fala demais. É verdade, doutores, mas eu falo com o coração para cada um de vocês. Até o próximo sábado, 10 horas. Com fé em Deus sempre, meus amigos do coração. Um abraço.